E é óbvio para o mundo inteiro a vaziez desse movimento. E esse movimento teve 1.700 anos de chance de fazer alguma coisa, no mínimo humana, na Europa. E não fez. Ou ele caiu no obscurantismo durante 1000 anos, do ano do quarto, quinto século para frente, até mais ou menos a Reforma Protestante. Foram 1000 anos de escuridão, um vagalume aqui, uma outra luzinha ali, mas escuridão obscurantista. A desgraça que se fez com a sexualidade humana do Ocidente, que a igreja cristã fez, de treva, de doença, de neurose, de trauma, de culpa, de introjeções amedrontadas, de perseguição a toda forma de inteligência. Foi uma coisa horrorosa. Teve 1.700 anos até aqui para mostrar que veio para fazer alguma coisa boa, e praticamente essas coisas boas aconteceram por causa de indivíduos. Referências de luz aqui e ali no Ocidente. Mas o todo, quando não estava no obscurantismo, caía no ceticismo, ou então caía na promiscuidade, ou então no capitalismo famigerado, ou no poder das guerras em nome de defender o nosso way of life. Perdemos o respeito. O cristianismo tem tanto respeito no mundo todo quanto os Estados Unidos têm. O cristianismo tem tanto respeito no mundo inteiro quanto a cúria do Vaticano possui. Então não tem ninguém querendo receber essa missão. Isso é só um mecanismo para levantar dinheiro. Porque o povo paga para alguém ir supostamente salvar a Europa. Só que eles vão sair do Brasil para ficar pregando para um monte de brasileiros em salinhas pequenininhas aí em Bruxelas, é ou não é? Só para brasileiro. Estão salvando a Europa, fazendo missão, gritando lá, abençoando as esquinas. Não, o cristianismo morreu. A única chance que o mundo tem de ouvir o Evangelho é através dos discípulos de Jesus livres do cristianismo. Desses que amem-se uns aos outros, porque foi o que Jesus disse que poderia impactar ao mundo, era o testemunho de amarem-se mutuamente. A única missão passível de ser feita e possível de impactar mesmo a humanidade é aquela que venha carregada da manifestação do amor mútuo entre os cristãos, entre os discípulos. Ora, amor mútuo é a única coisa que não existe entre nós. Então, evangelizar o quê? Convencer quem? Qual autoridade que um pentecostal tem para converter um islâmico? Se o islâmico diz, escuta, você está pedindo a Deus para te dar sanduíche e pizza. Eu estou me oferecendo a lá para morrer por essa causa. Sai daqui, senão eu como a tua bunda. Não tem respeito. Ninguém tem. Vai botar o quê? Para falar o quê? Você vai mandar para conversar com os intelectuais europeus? Quem? Pensa, por exemplo, no Brasil. Quem? O Malafaia? Pelo amor de Deus. Eu sou o pessoal fazer xixi de rir dessa coisa estereotipada, completamente ayatolada e gritantemente nervosa, sem inteligência. Não, nós não temos o que fazer. Quem sabe uma nova geração de discípulos simples possam ter um impacto, mas desvestidos do nome de igreja, de religião, sem CNPJ, sem institucionalizações. O processo de institucionalização religiosa já morreu faz tempo. Vocês é que não sabem. Aqui no Brasil, nós estamos no rabo do cometa. Aqui o atraso é enorme.
Então isso aqui ainda tem uma vida útil, institucional, algumas décadas enganando idiotas, mas na medida em que o processo educacional cresça no Brasil, isso vai tendendo a se tornar cada vez mais ridículo, como o ridículo é na Europa. De modo que o que pode ser testemunho ali, e em qualquer lugar da Terra, não somente lá, é o amor mútuo com o qual nós nos amemos uns aos outros e a capacidade que a gente tenha de manifestar esse amor simples no encontro com o próximo. Quando eles começarem a não ter nenhuma propaganda nossa, quando da nossa boca não sair o nome de Jesus o tempo todo, mas da nossa vida brotarem os frutos de Cristo, eles começam a perguntar: o que é isto? De onde vem esta autoridade? De onde vem esse poder? De onde emana essa graça? Até os inimigos perguntam, quanto mais os impressionados pelo fruto genuíno do que seja uma manifestação de vida que não faz propaganda de Deus, mas que vive Deus e dá o fruto de Cristo. É somente isso, e qualquer outra coisa é só um movimento de gente daqui para lá, para ficar pregando para os mesmos lá. Ninguém vai ser alcançado, a não ser aqueles que, alcançados, continuam tão pagãos como antes de serem alcançados, ou seja, não muda nada. Apenas batizam pagãos de uma determinada potestade religiosa, mudam-no para uma outra potestade religiosa pela via religiosa do batismo, mas nada muda na consciência dele, portanto nada melhora no planeta Terra. É tão óbvio. Não ponham a esperança de vocês nos cristãos, nem no cristianismo, nem na igreja. Nossa esperança está nos céus e ela tem que ser fincada na terra, naquele tipo da parábola, da metáfora, da fábula do Betinho. Betinho, querido. No início da década de 90, a gente ali com todo aquele movimento contra a fome e a miséria, no país inteiro. E eu me lembro que no início a mídia chegava achando que aquilo era uma ação de bobos, de inocentes, tolos. E cada nova geração esquece de onde o cara que está propondo aquilo está vindo. Por exemplo, no caso do Betinho, numa longa história. Tinha-se que ter mais respeito, o cara não chega marcado de morte naquele ponto da vida, propondo aquilo, achando que está inventando alguma coisa. Mas chegou lá um repórter, numa daquelas coletivas, e perguntou a ele se aquilo não era muito ingênuo, se não era a ação de uma andorinha só querendo fazer verão. E ele aproveitou isso e disse: olha, pode até ser como aquela fábula da floresta, a floresta toda se incendiando, e tinha um beija-flor que voava até um lugar onde tinha água, dá para ligar ali, até onde tinha água, pegava com um biquinho um pouquinho de água e jogava na floresta, até que o leão lá de baixo esturrou e disse: ô beija-flor, você está pensando que você está conseguindo mudar alguma coisa aqui nesse incêndio? Ele falou: no incêndio talvez não, mas a minha parte eu estou fazendo. O problema dos cristãos é que fica todo mundo achando que existe uma coisa chamada igreja, uma coisa chamada cristianismo, que tem vida de si mesmo. Tem. Assim como os ideólogos pensam que o Estado tem vida própria. Nada disso existe. Sim. Só quem existe sou eu, é você. É o beija-flor que existe. Então, meu querido Vitor, você e sua mulher, não esperem nada de lugar nenhum. Vão vivendo Jesus, sendo Jesus. Amando. É só o que a gente pode fazer. Não nos foi oferecido nenhum poder a não ser o poder de amar. E esse é o único poder que a gente tem que manifestar. Porque se Jesus disse, se o nosso amor uns pelos outros não provocar nada neles, não há nenhuma propaganda que a gente faça de coisa alguma que vá mudar nada em ninguém. Pelo amor de Deus, creiam, esse é o óbvio dos óbvios, segundo Jesus, segundo o Evangelho, e creiam no Espírito de Deus. Porque o crente também fica com essa mania de que se ele não for, Deus não chegou. Não, Deus é não. Deus passa bem, muito obrigado, entendeu? Ele não está tremendo com esse levante islâmico, não tem nada acontecendo com Deus.
Não afetou nele nada? Não, ele não está tremendo. Ai, agora os islamitas vão tirar o meu lugar. Não, Deus não está nessa não. Deus não perde lugar para nada. Quando uma religião prevalece, quando o cristianismo é maior, Deus não fica maior. Quando o cristianismo acabar, não vai acontecer nada com Deus, nem com Jesus, nem com o Evangelho. Porque o Espírito Santo é vivo. Ou você acha que o Espírito Santo não se manifesta a islâmicos, a jihadistas? Que ele não perturba a noite de um maluco desse? Que coisas que a gente nem imagina que poderiam e iriam acontecer não acontecem porque alguém surtou de uma angústia inexplicável e não frisou e não foi adiante no processo. Tem muito mais gente sendo barrada sem que a gente saiba do que a gente imagina. A gente só fica sabendo dos que extrapolam e fazem. A gente não fica sabendo dos que não conseguiram, dos que foram detidos pelo invisível. Meus amigos, eu não sou um ancião, mas já vivi demais para não crer que Deus está com a mão em tudo. E Ele não precisa do cristianismo. Ele está livre no mundo. Quem quiser ser cooperador com Ele, ame, viva e dê o fruto de Cristo aonde quer que esteja. Porque esse é o seu poder, essa é a sua contribuição, essa é a sua cooperação em Deus. Vida. No mais, é briga de religião, de partido religioso, do Cristo do cristianismo com o Maomé dos islâmicos. Isso não tem nada a ver com Jesus. Só tem a ver com simbolizações religiosas em conflitos, principados e potestades apelidados por tais nomes em guerra na terra e no céu. Só isso. Não se preocupem. O Evangelho não precisa desses agentes para cumprir seu papel. E não há nada que não venha a se tornar realidade, conforme o que Jesus disse. Agora, leiam o Evangelho para não ficarem com aquelas expectativas que Jesus não nos ensinou. Ele não disse outra coisa de nós, a não ser que nós somos um pequenino rebanho. E o Apocalipse descreve esse povo da luz como um povo no meio dessa confusão, mas não são os poderosos, não são eles que dão as cartas, não somos nós que damos cartas. Nós somos as testemunhas da luz, somos como cordeiros no meio dos lobos. Mas o poder humano não está nas nossas mãos, graças a Deus, e não temos que temer a ninguém, a nenhum levante de nenhuma natureza, muito menos o levante islâmico. Só continue a ser você, cheio do amor de Deus, onde quer que você esteja aí. Ame os muçulmanos e ore por eles. É isso que cada cristão deve fazer, e fazer por cada outro ser humano na terra toda, com o coração quebrantado, sem triunfalismos de nenhuma natureza. VNVTV, o canal é você.